É que o Kant teria ficado no campo da moralidade, não da eticidade, né? Essa que é a questão, né? Porque toda a filosofia kantiana ela está dentro ainda do âmbito da moralidade, né? E o Hegel dá espaço que tu referes, assim, com as mediações passa para o campo da eticidade. Eu acho que essa é uma questão assim que na verdade é isso que tu estás dizendo, assim. O Kant ele tem uma moralidade subjetiva. Você só age moralmente, segundo Kant, quando deixa de lado toda a influência dos sentidos. Nesse sentido, veja bem que a autodeterminação se torna o rechaço da experiência ética. Ou seja, eu não posso, quando me autodetermino moralmente, tomar em consideração os sentimentos que eu tenho de amizade, por exemplo, o contexto social que me influencia, nada disso. Se eu quero ser moral, diz o Kant, eu devo deixar de lado isso. Vocês vejam que essa carga de que o ético, digamos assim, atrapalha a autodeterminação, ela ressurge nos anos 70 do século passado na filosofia do Rawls. Vocês recordam do conceito de posição original, de morais abrangentes e da tese do Rawls de que para você formatar princípios de justiça para a estrutura básica de uma sociedade, eu não posso levar em consideração as morais abrangentes. É um tipo de construtivismo, né? O Kant era construtivista, é um tipo de construtivismo que também ele parte do pressuposto de que a eticidade, né, essas relações que se estabelecem, elas evitam, elas prejudicam a identificação dos nortes da justiça em um determinado povo, em um determinado contexto. Isso em Kant é muito mais... O Kant não é à toa que é um dos expoentes da filosofia da consciência, né? Quer dizer, tem um solipsismo aí tremendo, né? Só para uma curiosidade, é que por vocês dois aí, também acho que não se resolve, tá? Mas vocês dois separaram ética de moral, né? E etimologicamente, né, ética vem de ética, né, e de ethos, que é costume, e aí tem assim, bons costumes que levam à felicidade. E moral é a mesma coisa, é mores, né? Vem de costume. E tem alguns autores que tratam como sinônimos. Temos um autor em comum que conhecemos e gostamos, que é o professor Tadeu, que separa, né, ética e moralidade. Até no Rawls talvez se justifique a ética, a felicidade e a moral não, né, não fica bem claro, né, exatamente, né, o que não diz respeito à felicidade. Mas vocês separariam isso como? Porque vocês estão colocando assim, ó, a ética atrapalha a moral, né? Para mim, que sigo Aristóteles, Tomás de Aquino e essa turma, ética e moral são sinônimos, sabe? E eu tento separar, às vezes. Passei 4 anos lá debatendo com os guri e com o Tadeu, tentando separar ética de moral. E não consegui, né? Cada vez que eu tento fazer isso, eu viro um liberal já. Aí eu não consigo mais. Dou esse passo aí. Tem um tema, assim, Leandro, que tu coloca assim, aí, que eu acho que o João ali estava abordando, que eu acho que é bem, bem interessante, né? Essa questão assim, da autonomia da vontade. Esse é um tema fundamental, né? Especialmente na área do direito. Assim, eu acho que essa é uma discussão profunda, aí, a questão do onde é que entra a filosofia hegeliana em relação a isso, assim, especificamente em relação a isso, João, se quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que isso é interessante, que entra exatamente tudo isso que nós estamos falando na diferença aí também de moral e ética, que como disse o Leandro, ele tem autores que não fazem essa distinção, né? Essa distinção ela assume uma relevância principal de acordo com o acordo semântico que se estabelece, como diz o Tadeu.
É claro que no seu conteúdo, em sentido lato, não há uma diferença entre moral e ética, porque na verdade se tratam de normas de agir, de conduzir a vida, que são originadas num determinado contexto de convivência. Então eu não tiro de nenhum lugar. Agora, essa distinção entre ética e moral, ela ganha uma grande relevância, inclusive metodológica, na análise da crítica do Hegel ao Kant. Então, quando um hegeliano fala de moral, ele não está falando daquelas regras que emanam de um determinado convívio social. Não é isso. Moralidade, em sentido kantiano, por exemplo, não significa a regra que é produzida a partir do procedimento da autodeterminação, conhecido como o imperativo categórico. Né? Então, por isso que essa distinção para um hegeliano, embora para um aristotélico não faça sentido, para um hegeliano e um kantiano é fundamental. Porque, então, quando eu estou fazendo uma distinção entre moralidade subjetiva ou moralidade e moralidade objetiva ou eticidade, eu estou falando de dois pressupostos distintos para entender regras de conduta. Então, moral, o que é moral nesse discurso, nesse debate? Moral são as regras que vão ditar o comportamento, mas que não são originadas de uma experiência cultural. O Hegel diz o seguinte: não, essas regras, não há como você conduzir regras de conduta com base neste imperativo categórico, porque ele é extremamente formal. Regras de como agir são regras éticas, ou seja, são regras que uma determinada comunidade pequena ou maior desenvolveu ao longo do enfrentamento que teve com direitos, com liberdade, com uma série de coisas. E aí, se vocês se recordam, no início da minha conversa, eu disse que o Hegel fazia uma distinção entre o real e o efetivo. Então, agora, essa distinção pode ser trazida para perguntar, mas toda e qualquer experiência cultural serve de base da conduta? Ou seja, toda experiência histórica, de toda experiência histórica emana normatividade? Se eu responder sim, eu incorro na falácia naturalista. Porque a falácia naturalista diz que o fato não pode originar norma, né? Porque senão, né? E aí o Hegel responde com muita propriedade nesse sentido. E é por isso que a lógica e todo o sistema é interessante, porque a gente só consegue entender isso com base na toda a ideia dele. E ele diz o seguinte, olha, não é toda a experiência de um povo que vai determinar condutas, o que pode ser identificada e trazida para o âmbito do direito como uma norma universal imponível a todos. Um costume, por exemplo, os costumes de agressão física, de filhos sendo propriedade dos pais, do direito romano, da mutilação feminina que acontece em algumas regiões do continente africano. O Hegel diz, não diz sobre os exemplos, mas diria, essas são condutas culturais, Elas são um acumulado da experiência daquele povo? Sim, porque aquele povo só faz isso porque tem uma razão transcendente aí. Não é a vontade de um determinado líder só isso. Só que ele diz, no atual estágio que nós desenvolvemos a liberdade, que nós descobrimos na filosofia do sujeito, nós dissemos que tem direitos que são alienáveis e imprescritíveis. Então, agora eu tenho um parâmetro, eu tenho um padrão para saber se uma conduta determinada ela ofende ou ela homenageia o princípio da liberdade. E todas as que não homenageiam são cair fora da história, como diria o Tadeu. Então, elas não se coadunam mais com o desenvolvimento da ideia de liberdade. Isso é uma constante.
Hoje nós temos alguns comportamentos, por exemplo, o trato que nós temos com os animais, digamos. Hoje a forma como nós lidamos com os animais, na nossa concepção predominante, ela ainda não afeta, ela não nega completamente a ideia de liberdade. Mas daqui a pouco, daqui uns 20, 30 anos, sim.